Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do retorno gerencial de agosto de 2024 do fundo Juro 11, é um FIINFRA da Esparta. Falar aqui então o desempenho dele, né? Nesse período aí, tempo que a gente não fala aqui nele no canal, então a gente vai se atualizar aqui, né? Se o fundo ainda está pagando bons dividendos, como é que está a carteira do fundo, né? Então, o fundo tem uma carteira bem grande, bem diversificada. E vamos ver aqui então como é que está o desempenho do fundo, como é que ele tem pago, como é que está o preço de mercado. Então fique conosco se você se atualizar do Juro 11, beleza? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá bom? E eu vou deixar também o link do nosso grupo do Telegram, link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no link, né? E converse com outros investidores também. O grupo é aberto. Vamos lá então? Falar aqui do Juro 11, Carta Infra, relatório de agosto. Então, é um fundo muito parecido com o CDI 11, tá? Que a gente também falou aí, tem um vídeo aí no canal também do relatório de agosto. Só que esse aqui é atrelado à inflação e o CDI 11 é atrelado ao CDI. Então, é a diferença, os dois fundos têm aqui metas, inclusive, né? Diferente um pouquinho. Uma é a meta do CDI 11 é a meta atrelada ao CDI. E do Juro 11 a meta atrelada aí ao IMA B5, né? É um retorno de 2% acima de IMA B5, é a meta aí do fundo. Então ele investe também em debêntures incentivadas. Inclusive, a gente vai ver muita semelhança nas movimentações do portfólio do CDI 11 com o Juro 11, né? Já que o Juro 11 é mais antigo, é um fundo maior. Então acaba que o CDI 11 acompanha, né? Já que é a mesma gestora, inclusive, acaba acompanhando e um pega as debêntures aí atreladas à inflação e outro pega ao CDI. Lembrando que os FIINFRAs são isentos de imposto de renda, né? Isenção total, tanto nos proventos quanto no ganho de capital que porventura possa ter na venda. Distribuição de rendimentos é mensal, negociados na Bolsa de Valores. Últimas 6 distribuições ao fundo continua distribuindo acima de R$ 1. Aí os seus proventos, o fundo está aproximadamente R$ 106 no mercado, né? Então, um pouquinho abaixo de 1% aí atualmente o fundo tem distribuído, assim como também o outro fundo das partes atrelado ao CDI. Dividend yield, inclusive, está 15,5%, ótimo dividend yield. É, e mais para baixo, a gente vai verificar também que ele está um pouquinho acima da cota patrimonial. R$ 101,79 é a cota patrimonial, 106,52 é a cota de mercado. O spread atualmente está em 1,3% e o carrego da carteira, ó, IPCA mais um prêmio de risco médio de 7,9%. O duration dela está em 4,1 e é um fundo maior, como eu falei, né, 2,1 bilhões de reais em patrimônio líquido. O duration da carteira, na verdade, 2,2 anos e o duration do spread de crédito 4,1 anos. E 80.530 cotistas aí encerrou no mês de agosto. Mais para baixo, tem os comentários do gestor que ele fala das novas alocações, inclusive, né? E como eu falei, ele acaba acompanhando, né? O CDI acaba acompanhando o Juro 11. Nas alocações, ele também teve 6 novas posições aí, novos emissores dentro da carteira. E Eletrobras, Aloha, Barueri Energia, Potengia, DF Serra do Seridó 2 e o EPR Triângulo Mineiro, que é do ramo de concessões de rodovias, tá? E o fundo segue aí, concluiu na verdade, né, a alocação da sexta oferta. Então, acabou aí as alocações dos recursos captados na sexta oferta. Ele fala aqui do spread de crédito, né? Posição de caixa, ele fala que inclusive foi reduzida para 10,8%. Ele alocou, né, aquilo que estava aí tinha sido captado. E ele fala aqui, né, o acompanhamento da carteira, inclusive, né, acompanhando a mesma empresa que também está, na verdade, no relatório do CDI 11, essa Anemos Wind.
lá do Rio Grande do Norte, tá? A empresa aí onde o fundo também tem a posição. Ela que é do ramo de energia, né? Um parque eólico lá em Natal. Bom, na distribuição de dividendo, o fundo então já falou, né? Distribuiu R$ 1 por cota aí, ele anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência, paga 10 dias úteis depois, então vai pagar no dia 13 de setembro, né? E ele fala aqui que ainda tem uma reserva de 1,79 que poderá ser distribuída futuramente. O FIINFRA e o FIAGRO, ele não tem aquela obrigatoriedade que o FI tem de distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. O FIAGRO e o FIINFRA não tem essa obrigatoriedade. Inclusive, há pouco tempo atrás, as distribuições dos FIINFRAs não eram mensais, né? Umas eram semestrais, trimestrais. Isso também é livre para os FIAGROS e os FIINFRAs. Ela é livre praticamente aí. E mais culturalmente, né? Eles seguem aí agora praticamente os FIIs. Bom, mais para baixo aqui ele fala que nos últimos 12 meses o dividend yield do Sparta foi de 15,5%, é o dividend yield analisado. E como referência, o período do IMA B5 foi de 8,1 e o CDI rendeu 11,2. Então, o fundo aí rendendo mais do que os outros índices aí comparativos, né? E segue distribuindo mais de R$ 1 há muito tempo, né? Acho que eu nunca vi o fundo distribuir menos que R$ 1 aí, desde que a gente acompanha. E aqui tem, né, toda o acompanhamento da meta, né? O fundo tem a meta aí de 2% do IMAB, né? Então tem aqui o acompanhamento, ó, a maioria dos meses aqui tendo um desempenho melhor ou muito melhor do que o IMAB, como a gente acompanha aqui. E esse é o desempenho desde o início, comparado com o IMA B5, ó, então sempre teve acima aí do IMA B5, IMA B5, né, que é o comparativo. Então, praticamente desde o início aí performando melhor do que o IMA B5. E dentro da composição aí da performance, né, o fundo teve aí uma distribuição de 1%, né, foi o desempenho. E esse aqui é os percentuais aí que ele faz os componentes para cálculo do desempenho do fundo, né? 1% e 14% nos últimos 12 meses. O principal componente aqui, na verdade, é equilibrado, né? O crédito e o componente inflacionário aqui, o IMAB5, despesas foi de 0,1%. E na composição da carteira, como eu falei, é um fundo muito diversificado, né? A maior posição que ele tem aqui em relação ao patrimônio líquido é 3,2% na debênture aqui de geração de energia. Claro que as empresas aqui se repetem, tá? Mas mesmo assim, olha o tamanho da carteira do Juro 11. São muitas debêntures, né? Muitos emissores, inclusive. Uma diversificação bem interessante, ó, 104 debêntures. É uma diversificação muito boa mesmo. 5 letras financeiras aqui, né? De bancos aqui diferentes, distintos, né? E não tem alavancagem. O fundo não tem alavancagem, não tem operação compromissada, reversa e o caixa de 10,8%. A composição da carteira, assim como a gente vê na maioria dos FIINFRAs, né? A maioria aqui é investimento em geração de energia, saneamento e normalmente rodovias, né? Mas os principais aqui sempre são geração de energia e saneamento, os principais aqui do país. E debêntures atualmente, ó, representa 84% da carteira aí alocada, né, com a indexação pelo IPCA. E aqui a gente verifica algumas características do fundo, né? O fundo que tem desde dezembro de 2021, taxa de administração e gestão 1%, não há taxa de performance. E o gestor é a Sparta Administradora de Recursos, com uma rentabilidade alvo de 2% acima do IMA B5. Né? Ele pulveriza praticamente aí o IMA B5 no seu desempenho. E esses aqui são os canais, né? Tanto tempo que a gente não falar aqui do Juro 11, então o planilheiro não está nessa lista aqui, provavelmente vai estar no relatório seguinte. E aqui algumas empresas que ele destaca, né, sempre nos relatórios, para você conhecer as empresas que o fundo aí tem debêntures dentro da sua carteira, né? Então você pode depois dar uma lida também mais detalhada, beleza? Então é isso aí.
Esse é o juro 11, é um outro FIINFRA aí da Sparta, mas esse indexado à inflação, então é interessante para diversificar em dois fundos da mesma gestora, inclusive, pagando aí proventos muito bons, regulares, né? E carteiras bem diversificadas, como a gente verifica aqui. O juro 11 já com quase 2,5 bilhões de patrimônio líquido, né? Uma carteira com mais de 100 debêntures aí dentro do seu portfólio. Então, bem interessante aí esse fundo aí. Nunca tive na carteira, né? Mas eu sempre acompanho aí qualquer oportunidade de mercado. O fundo é difícil de cair aí para próximo do valor patrimonial, né? Então, sempre se acompanhando aí para qualquer oportunidade, beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.